do Poder Executivo Estadual. As eleições para governador são regidas pelas mesmas normas aplicáveis à eleição para presidente da República: voto direto, sufrágio universal, escrutínio secreto e sistema majoritário de 2 turnos, considerando-se eleito o candidato que obtiver mais de 50% dos votos efetivamente atribuídos aos candidatos, sem computar os votos em branco e os nulos. Caso nenhum candidato consiga alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, realizar-se-á nova eleição no último domingo de outubro, na qual irão concorrer os 2 candidatos mais votados no primeiro turno, considerando-se eleito o que obtiver o maior número de votos válidos. Nas hipóteses de morte, desistência ou impedimento legal de algum dos candidatos antes de realizado o segundo turno, será convocado o terceiro mais votado no primeiro turno das eleições. Havendo empate entre os candidatos, deve ser utilizado o critério etário, qualificando-se o mais idoso. A eleição do governador importará na do vice-governador com ele registrado, que irá substituí-lo no caso de impedimento e sucedê-lo no caso de vacância definitiva do cargo. O princípio da simetria impõe a observância do modelo federal, tanto para a linha sucessória do governador e do vice-governador, composta sucessivamente pelo presidente da Assembleia e pelo presidente do Tribunal de Justiça, quanto para o seu afastamento do Estado por mais de 15 dias sem a devida licença da Assembleia Legislativa. Nesse caso, a Constituição Estadual deve estabelecer sanção para essa hipótese, tendo em vista que a ausência do território estadual ou do país impossibilita temporariamente o cumprimento dos deveres e responsabilidades inerentes ao cargo, gerando uma acefalia no âmbito do Poder Executivo Estadual. No caso de vacância dos cargos de governador e vice-governador, as constituições dos Estados-membros têm autonomia para estabelecer as regras referentes à realização de novas eleições. O modelo adotado pela Constituição da República, apesar de repetido por algumas constituições estaduais, não é norma de observância obrigatória. No que se refere do ponto de vista da sua gênese à natureza da lei que disciplina o processo de escolha de governantes em caso de dupla vacância, o STF considerou que, por não possuir caráter jurídico eleitoral, essa lei seria de competência do Estado-membro. Competência para julgamento dos governadores dos estados. A competência originária para processar e julgar os governadores por crimes comuns foi atribuída ao Superior Tribunal de Justiça. A expressão crimes comuns abrange todas as espécies de delito, inclusive contravenções penais, infrações eleitorais e crimes dolosos contra a vida. Nesses casos, a instauração da persecução penal contra o governador, com a mudança de entendimento do STF, não mais dependerá de autorização da Assembleia Legislativa. No caso de crimes de responsabilidade, a competência para julgar os governadores nos crimes de responsabilidade foi atribuída a um tribunal especial, composto de 5 membros do Poder Legislativo e de 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça local. A condenação só poderá ser decretada pelo voto de 2/3 dos membros e limitar-se-á à perda do cargo, com inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública, sem prejuízo da ação da Justiça Comum. Da perda do mandato. Em regra, o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública perderá o mandato. No entanto, caso tenha sido aprovado em concurso público, poderá tomar posse, mas sem entrar em exercício. Durante o período do mandato eletivo, o tempo de serviço deverá ser computado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, os valores serão determinados como se o governador estivesse no exercício do cargo para o qual foi aprovado por concurso público. Autoadministração. A repartição constitucional de competências para o exercício e o desenvolvimento da atividade normativa dos Estados-membros é um pressuposto de sua autonomia. Cada Estado-membro recebe da Constituição, além da competência legislativa, cujo nome decorre de um objeto específico, outras competências para o desempenho de suas tarefas e serviços, às quais o objeto não corresponde a uma única atividade. Por isso, as fórmulas empregadas pela doutrina são diversas para se referir a essa modalidade. Competências administrativas.
competências não legislativas, competências gerais, competências de execução e competências materiais. A sistemática da repartição de competências administrativas adotada pela Constituição de 1988 segue fielmente o modelo dualista norte-americano, no qual o princípio básico consiste na execução direta ou imediata pelo mesmo ente ao qual foi atribuída a competência para legislar. Da mesma forma, se a competência administrativa foi atribuída a uma entidade específica da federação, cabe a ela legislar sobre aquela matéria. Assim, se tem competência legislativa, tem competência administrativa, autoadministração. Para o exercício de suas competências administrativas, foram atribuídos aos estados poderes remanescentes ou residuais, além de uma competência exclusiva para explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. A lei aqui exigida é a de competência estadual. Esse o entendimento adotado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal ao destacarem que a vedação de edição de medida provisória prevista no dispositivo era dirigida aos estados e não à União.